Shalom, shalom, graça e paz, meu amado irmão, amém? Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos falar então de altar pessoal, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus, dai-me pão da tua palavra que alimenta o nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus. Continua, Senhor, nos edificando, nos ensinando, nos trazendo, Senhor, a revelação à luz da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, andar segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que haja transformação, Senhor, do nosso entendimento, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deixa eu só ver aqui, tem alguém me ligando, acho. Enfim. Amém, irmãos. Então, na verdade, né, irmãos, todo mover de Deus, mover genuíno de Deus, na verdade, amém, começa então em um altar, no secreto, amém, e antes de qualquer então expressão pública, expressão visível, né, então existe, amém, um lugar secreto onde o nosso coração, né, ele se encontra então com Deus, se encontra com a presença de Deus, amém, aleluia. Então esse altar pessoal, irmãos, altar pessoal, amém, ele não é um espaço físico, né, específico, mas é um lugar então espiritual estabelecido pela constância da presença, amém? A constância então da intimidade, a constância na vida de oração em línguas, amém? Então é ali aonde que a oração em línguas, amém, se torna então esse fogo contínuo, esse fogo no nosso coração, esse altar, amém? Então isso é uma decisão que nós devemos tomar, amém? Onde então nós mantemos então o nosso espírito alinhado e sensível, né, com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, amém? É uma escolha levantar esse altar, amém? Deus só manda fogo aonde que há um altar então sendo construído, edificado, amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, um altar, ele não se constrói, né, com eventos ocasionais, ele é algo diário, amém? Mas é uma entrega diária, uma entrega contínua, amém? É um sacrifício contínuo dia após dia, amém? Em nome de Jesus. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 1 fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E depois ele vai falando, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse culto racional, como está falando aqui no versículo 1, é um sacrifício diário, né, irmãos? Amém? Aleluia. Então, quando nós separamos, então, um tempo, né, para orar em línguas, para adorar, para jejuar, para estar com Deus no secreto, a sós, em silêncio, amém? Nós estamos então levantando esse altar interior, amém? Isso é muito importante, é essencial, na verdade, amém? Então é nesse lugar, irmãos, amém? É aí no seu quarto, na sua casa, na sua vida, aleluia? Nesse lugar, então, que o Espírito Santo governa, o Espírito Santo purifica as tuas intenções, né? Ajusta as motivações, é nesse lugar onde o Espírito Santo então fortalece o teu homem interior, te dá crescimento, revelação, fala contigo no teu coração, amém? É nesse lugar onde que o fogo de Deus desce, onde Deus ministra no teu coração, amém? Onde Deus ateia então esse fogo através da sua palavra, né? Da palavra revelada, a palavra rema, né? Do Espírito. Então é nesse lugar, amém, irmãos? Então, irmãos, o altar pessoal, ele sustenta, então, a vida espiritual quando ninguém está vendo, amém? Quando ninguém está vendo. Muitos, infelizmente, depois que chegam ao sucesso, depois que chegam no patamar onde que de fato gostariam de estar, muitos deixam, né, essa vida no secreto, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado a isso, porque muitas vezes a própria demanda, às vezes, do ministério, da obra, do serviço, né, para Deus, acaba se tornando uma justificativa, então, para abandonar esse lugar do secreto. Então, é preciso tomar muito cuidado em relação a isso, né?
Então, irmãos, é no altar, nesse altar, amém, onde que nós aprendemos então a permanecemos a ouvir, como nós já falamos, né? Então, não é para pedir apenas, fazer uma lista, né, de pedidos, uma lista de oração, né, para ir lá então pedir algo para Deus, né? Mas nós estamos ali para nos oferecer, entregar então a nossa vida como um sacrifício diário. Amém? Nosso tempo, nosso corpo. Amém? Aleluia. Então eu creio, irmãos, que a oração em línguas, amém, ela transforma então o altar em um espaço então de adoração viva, aleluia. E Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade, amém? Então, aonde o nosso Espírito se rende, então, sem precisar explicar algo, é nesse lugar no secreto de intimidade, amém? Assim como tem a intimidade dos cônjuges, nós devemos ter a nossa intimidade com Deus no secreto, nossa vida de oração, amém? De estar sós, amém? Jesus, ele se retirava nas madrugadas para estar sós com Deus, e durante o seu dia, eu creio que o seu ministério era sustentado e guiado, fortalecido também, devido ao tempo que Jesus tinha, né, nas madrugadas, amém? No tempo de oração com Deus, amém? Então, até Jesus tinha o seu tempo a sós com Deus, no secreto, né? E então, quem é nós, né, para não termos, amém? Aleluia. Então é nesse secreto também aonde que é ali aonde que a nossa comunhão então se aprofunda, na verdade, com Deus, né? O relacionamento com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, né? Se vai se tornando então cada vez mais real, mais constante, mais transformador, e vai aguçando cada vez mais a nossa sensibilidade à presença de Deus. Amém? A presença da atmosfera ao nosso redor, onde a gente vai atraindo, então, cada vez mais a atmosfera da presença de Deus, amém? Porque quando a gente começa a ter essa vida contínua, eu creio que de oração, de adoração, eu creio que a gente atrai, na verdade, até mesmo anjos, né, adoradores, e a gente começa, então, a ter mais visitações constantes, né, de anjos, da nossa vida, através de sonhos, visões, momentos de oração, de jejum, amém? Por causa dessa entrega, dessa vida no secreto. Isso é muito importante, muito sobrenatural, na verdade, que acontece, amém? Aleluia. Então, irmãos, esse altar pessoal, amém? Ele também, então, é um lugar de alinhamento, aleluia? Lugar de alinhamento, de balizamento, onde que Deus, então, começa dizendo, né, para você que esse é o caminho, ande por ele. Amém? Um alinhamento do coração, do entendimento, da mentalidade, amém? Então é nele, né, irmãos, onde o Espírito Santo de Deus então corrige rotas, corrige destinos, corrige então nosso caminho, corrige os nossos passos, né, como Davi mesmo ora, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me, teu bom espírito por terreno plano. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, reto e santo, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, são textos bíblicos de Salmo que Davi revela do seu coração, né, do secreto dele a Deus, amém? É muito poderoso, na verdade, ficar recitando também esses versículos assim mesmo, no secreto, porque Deus vai alinhando o teu coração, amém? Então é nesse lugar, amém, que o Espírito Santo corrige rotas, né? Revela então excessos, né, que vão tendo no meio do caminho, vai fortalecendo então as tuas convicções, aquilo que você crê, amém? Então, muitas confusões, na verdade, internas, né, elas são resolvidas nesse altar, né, irmãos? Amém? Nesse altar, nesse lugar de intimidade, do secreto com Deus, amém? E não com respostas externas, não é coisas humanas, né, irmãos, que vão resolver os problemas muitas vezes, né? Eu creio nisso, né? Mas eu creio que a presença de Deus, uma palavra certa de Deus, uma palavra rema direcionada ao seu espírito, quando você está sensível, você capta isso no espírito, eu creio que isso resolve, na verdade, grande parte dos problemas, né, dificuldades que nós temos, muitas vezes temos, né, pela falta de clareza, né, a vontade de Deus, aleluia? Então, a oração em línguas, irmãos, eu creio que ela mantém, então, amém,
esse ambiente aberto, esse ambiente ativo, esse ambiente totalmente protegido pela presença de Deus. Aleluia! Reikandablatokossi pekenderebe karalabasabagaderebe kei abraçabagaderebe rei reikandablatokossi pekenderebe kai. Então, irmãos, o altar ele deve ser aceso, amém, aleluia. O coração deve ser permanente, o coração queimando, o coração sensível à presença de Deus, amém. Então, quando o altar, irmãos, ele é negligenciado, né, a vida vai se tornando cada vez mais fria, a vida espiritual, né. A vida ela vai perdendo força aos poucos, né. Você vai vendo que as batalhas espirituais, aquilo que você conseguia vencer muito fácil, vai se tornando agora cada vez mais difícil, né, porque você está perdendo esse lugar do secreto, né. Então, devemos vigiar em relação a isso, né? Porque aonde está o teu combustível, onde está a tua força espiritual, está na vida no secreto. Amém? E eu lembro que no seminário, como eu já comentei aqui, teve uma época que eu acordava às 3 horas da manhã e eu ficava só lendo a Bíblia, das 3 às 6. No meu tempo de meditação, oração, na época eu não orava ainda em línguas, e irmãos, era tremendo também. Aquilo ali era que me sustentou durante meses, na verdade. Eu recebi uma glória incrível, uma comunhão, a unção de comunhão, né, através daquela leitura da palavra, daquela meditação na madrugada. Foi um tempo assim mais sobrenatural que eu tive na minha vida com Deus, amém? Os meus primeiros meses ali, e ano, na verdade, né, de conversão. Foi tremendo. Então, esses momentos, né, no secreto é onde que nós recebemos força, recebemos então empoderamento para conseguir avançar, amém? Então, isso não é de uma única vez, né, irmãos? Mas isso vai sendo então gerado dentro do seu espírito dia após dia, amém? Então, o inimigo, muitas vezes, ele não destrói o altar, né, por completo da noite para o dia. Ele não precisa fazer isso, mas basta que ele então seja negligenciado aos poucos, né? Aos poucos. Então nós temos que vigiar em relação a isso. Eu tenho que vigiar em relação a isso, devido às demandas, às coisas que eu preciso fazer, coisas da casa, do trabalho, do canal, né? Muitas vezes a gente tem um coração disposto a querer servir os irmãos, querer fazer um monte de coisa, e às vezes a gente acaba, na verdade, se sobrecarregando com tarefas, né, irmãos, que nos tira então dessa intimidade, desse secreto. Então precisamos novamente ficar atentos em relação a isso e vigiar, amém? Então muitas vezes, né, é por isso então que a constância na oração em línguas ela é essencial então para manter esse fogo aceso, amém? Aleluia. Então, irmãos, é no altar pessoal, amém, que nós aprendemos então a depender do Espírito Santo. É ali que Deus vai te falar, tira isso, faz aquilo, não faz isso, espera, acalma. Ainda não é a hora, é ali. É ali que nós aprendemos então a depender de Deus, depender do Espírito, depender da palavra, amém? Aleluia. Nós não confiamos mais em força humana nesse lugar, amém? Mas nós confiamos então na atuação de Deus através de nós, em nós, com a gente, amém? Em nome de Jesus, através dessa comunhão com o Espírito Santo, aleluia. Então, irmãos, oração e línguas, amém? Ela nos ensina a entregar então o controle da nossa vida e a confiar, né, que Deus está operando mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não estamos vendo a resposta daquele momento. A minha oração em línguas ela traz então essa fundamentação, por isso que é esse mês, amém, de fundamentação. Aleluia. Então, irmãos, é este lugar, amém, que gera então segurança espiritual, gera maturidade, gera confiança do nosso coração, amém, e essa estabilidade interior, esse amadurecimento, amém, aleluia. É o secreto, a vida com Deus. É o altar. Aleluia, esse altar. Tem um texto, né, no Velho Testamento que fala sobre
o sacerdote, né, botava lenha toda a manhã no altar. E esse é o nosso dever, né, colocar lenha toda manhã nesse altar, aleluia. Então, com o tempo, irmãos, o altar, né, ele se torna, então, um refúgio. Como diz o Salmo 91, né, o Senhor é meu refúgio. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, né, na sombra do Onipotente. Então, é essa fortaleza, Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, amém? Esse altar vai construindo isso, aleluia. Então, com o tempo, irmãos, esse altar, então, né, vai se tornando um lugar onde a nossa alma, então, né, encontra, então, esse descanso, e o nosso espírito vai encontrando cada vez mais, então, direção, revelação, sabedoria e discernimento para aquilo que nós precisamos andar, amém? Então, não importa o quão intenso seja o nosso dia, né, quem tem o altar pessoal sempre, então, retorna para o centro, para a vontade, para o caminho, né, para o caminho do Espírito, para o caminho de Deus, para o caminho da vontade do Pai. Amém? Isso é mais importante, isso é essencial, todos nós devemos andar nisso, amém? Crendo nisso, aleluia. Então, a oração em línguas, eu creio, irmãos, que ela nos conduz de volta, então, amém? A esse lugar, a esse caminho do Espírito, onde tudo, então, se reorganiza, tudo, então, se estabelece, amém? Repacalabasabagadereberrei, Surialarabahai abreicandaralabasabagaderebequeia. Alguém estava me ligando aqui de novo. Amém, irmãos? Então hoje eu creio que nós somos chamados então a reconstruir, amém? A fortalecer e a proteger então esse altar nosso pessoal. Isso é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua. Amém? Cabe a nós então manter esse altar para que o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo venha cada vez queimar então o nosso coração, nossa intimidade com Deus, amém? Então nós somos chamados a reconstruir, a fortalecer, a erguer então esse altar, nosso coração, nosso espírito também para proteger então esse altar pessoal, amém? E não negociar, né, irmãos, o tempo de comunhão com Deus, não negociar. É onde está o nosso combustível, onde está a nossa força. Amém, aleluia. Hoje eu creio que nós somos chamados então a não permitir, né, que as distrações, né, irmãos, apaguem então esse fogo, amém. O altar não precisa ser visto, ninguém precisa ver esse altar, amém. Ele precisa estar vivo, isso é o que é mais importante, amém. Então, oração em línguas, eu creio que é o nosso combustível, irmãos, é o nosso combustível, amém? A palavra, a adoração, a comunhão, essa intimidade. Entra no teu quarto, fecha a porta, teu Pai que te vê em secreto te recompensará, amém? Esse é o nosso combustível, amém? Que mantém o nosso fogo ardendo, então, continuamente, dia após dia, amém? Nessa vida diária, na vida, no caminho do Espírito, aleluia. Espírito Santo de Deus, hoje, Senhor, nós decidimos, Senhor, levantar esse altar, Senhor, diante de Ti, Pai, com temor e tremor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós decidimos, Senhor, levantar, Senhor, esse altar, um altar de entrega, um altar de renúncia, de sacrifício, um altar de constância, um altar de comunhão, um altar de relacionamento, de fogo contínuo, Senhor, em Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Senhor, que o nosso altar pessoal, Senhor, estará sempre aceso, estará erguido, estará fortalecido diante do Senhor, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que a oração em língua, Senhor, será um fogo contínuo em nosso espírito, ó Pai, através da oração, da adoração, da palavra, da entrega, do jejum e da renúncia, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que o nosso coração, ó Pai, será rendido, será entregue, alinhado, Senhor, contigo, com a Tua vontade. Ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo Teu caminho eterno, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro agora, Senhor, que nós não abandonaremos, Senhor, a vida no secreto. Eu declaro, Senhor, que nós não abandonaremos a vida no secreto, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que a presença do Senhor será a nossa prioridade. A Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. A adoração, a comunhão, esse fogo que queima nosso coração quando nós ouvimos
a Tua palavra, quando nós ouvimos um louvor, quando nós ouvimos, Senhor, estamos no secreto, que o Senhor vai ministrando em nosso coração, ó Pai. Sim, é nesse lugar que nós queremos estar, habitar, viver e se mover, ó Deus. Sim, ó Pai, nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, dependência total ao Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Guia no Senhor o Teu bom Espírito por terreno plano. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar ser um altar protegido. Eu quero profetizar ser um altar firme, um altar constante, um altar, Senhor, onde Teu fogo todos os dias vai descer, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu quero profetizar aqui, Senhor, em nome de Jesus, sensibilidade espiritual e direção clara, direção nítida, Senhor, para a vida dos Teus filhos, do Teu povo, da Tua noiva, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero aqui, Senhor, profetizar, Senhor, uma vida sustentada, Senhor, pela presença de Deus, pela presença do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós escolhemos hoje, Senhor, a levantar esse altar, todos os dias, diariamente, a colocar lenha nesse altar, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós escolhemos, Senhor, hoje a permanecer, a caminhar, ó Pai. Nós escolhemos hoje, Senhor, viver nesse caminho no Espírito, nesse caminho da oração, da adoração, da intercessão, do clamor, da rendição, da entrega, da renúncia, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Como diz a Tua palavra, Senhor, em Romanos 12:1, nós apresentamos, Senhor, nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, a nossa entrega, a nossa vida de oração no secreto, através, Senhor, desse altar que está sendo erguido, revelado, Senhor, e manifestado, Senhor, em nome de Jesus em nossas vidas, Pai. Incendeia, Senhor, o nosso coração. Eu sei, Senhor, que há mais de Ti, há mais do Teu Espírito, há mais desse fluir do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, é o que eu oro. Desde já, Senhor, eu Te agradeço. No nome poderoso de Jesus, eu selo, Senhor, este ensino, essa palavra, Senhor, com o sangue poderoso de Jesus Cristo, com o fogo do Espírito Santo, Pai. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja na sua casa, no seu lar, na sua família, com seus filhos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Amém. Shalom e shalom. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, até o próximo ensino, até o próximo vídeo, amém? Deus abençoe sua vida, fique com Deus, shalom, tchau, tchau, fique com Deus.